pode melhorar. Se você acreditar, deixe entrar em seu coração a confiança em seu irmão. Você não vai se arrepender se nesse amigo você crer. Digo sim. Eu digo sim, eu digo sim. Você diz sim, você diz sim. Nós dizemos sim ao Palharim. Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Na apresentação da pastora Thalita Palharim. Olá, olá meu amigo, olá minha amiga. Começamos agora mais uma programação de Viva a Vida com Paz e Vida. Porque é isso que Deus tem para você, muita paz, muita vida. Palavras de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Vida bastante, vida em abundância. Jesus disse assim. Então, você que está aí de repente na caverna, você que está nessa situação onde você só vê escuridão, que é isso? Você que está achando que é o fim, porque as más notícias têm tentado te parar. Más notícias têm te bombardeado, não é? Mas a palavra de Deus, ela fala que o justo, ele não teme as más notícias. Como sempre eu falo, eu insisto, às vezes pode até parecer assim, nossa, mas a Thalita fala tanto disso. Falo mesmo, porque eu falo daquilo que o meu coração está cheio e do que daquilo de fato mudou a minha vida. Porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única força que transforma, que muda as situações. Porque quando nós mudamos, não é? Tem até aí uma frase que diz, quando você muda, que todo mundo cita bastante essa frase, quando você muda, tudo muda. E a palavra de Deus, as pessoas elas falam coisas que às vezes a gente diz assim, nossa, que bonito, que frase de impacto, que pensamento bonito. Mas os pensamentos mais bonitos, as frases mais bonitas de impacto, vamos dizer assim, tudo tem base na palavra de Deus. Você muda quando tudo muda. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. O Senhor também diz que se nós nos apegarmos à sua palavra, se nós inclinarmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, nós teremos êxito em tudo, nós seremos bem-sucedidos. E assim por diante, tanta coisa a respeito da importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é vida para aqueles que a ouvem, para aqueles que guardam a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é uma força espiritual dada por Deus para nós, para transformar situações. Porque quando você muda, realmente tudo muda. Por quê? A palavra de Deus, ela te muda primeiro. Ela te transforma. Ela muda o seu jeito de olhar, de enxergar, de ver as coisas, o seu jeito de lidar com as situações. Ela te fortalece. A palavra de Deus te ensina como você ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus está disponível. O Senhor, ele disse que os segredos dele estão revelados para nós. Revelados como? Através da palavra, através de Cristo Jesus. Então se atente para a palavra que muda você, e quando você for transformado pela palavra de Deus, mudado pela palavra, todas as outras coisas vão mudar. Agora aí você vê, junto comigo, o que nós vamos ver no programa de hoje. O louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Ainda hoje, pastora Thalita Palharim conversando sobre a Bíblia.
Glória a Deus, então fique bem atento para tudo que vai ser transmitido aqui para você, porque a palavra de Deus transmite vida, transmite paz, dá vida nova aos galhos secos, é isso mesmo. Então que você receba de bom grado, tenha expectativas diante da palavra do Senhor, abra o teu coração. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei o que pode vir, mas eu sei de uma coisa, que aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, a casa que é bem construída, que está bem alicerçada, ela não cede, ela não vai à ruína, não é? Pode acontecer à sua volta o que for, os fenômenos naturais, a chuva, a tempestade, o vendaval, não é assim? Os fenômenos naturais, quando uma casa é bem construída, ela não cede facilmente de jeito algum. Ela está bem alicerçada, ela está bem construída, ela está bem feita, não é? E não é qualquer vento, não é qualquer aspecto natural, efeito da natureza que vai derrubá-la. Então, da mesma forma, nós somos o templo de Deus, nós somos a casa do Senhor. Cuidemos de nós, da nossa casa. Estejamos firmes em Cristo. Aconteça o que acontecer naturalmente falando, nós nos voltamos para as coisas de Deus. Sobre isso que eu quero falar, porque no mundo de hoje nós precisamos ser crentes espirituais. Porque há muitos que estão deixando a carne falar mais alto, né? A carnalidade toma conta. Tem sim, infelizmente, crente carnal. Tem. Pessoas que vão à igreja, pessoas que ouvem da palavra, pessoas que conhecem, mas são carnais. O que é o carnal? O crente carnal, ele age pelo impulso, pelas emoções, pelos sentimentos. A palavra de Deus fala que o crente, o cristão verdadeiro, ele é guiado não por vista, mas pela fé. Fé não se explica. Fé é a convicção das coisas que ainda não existem, como se já existissem. Pela fé, o impossível não existe, porque Deus pode todas as coisas. E a palavra do Senhor, nós temos que ser crentes espirituais, homens e mulheres de Deus espirituais, que antes de agir no ímpeto, vai considerar a palavra de Deus. Como sempre eu falo sim e insisto. Aqui no livro de Romanos 8, diz assim, ó: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Veja, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Quando nós nos sentimos condenados, culpados, o que acontece? Nós não entramos na presença de Deus com ousadia. Nós não entramos na presença de Deus crendo que Ele pode fazer aquilo, algo por nós, porque nós não somos merecedores. Então, como você vai ter fé? Como você vai dizer que está crendo se você está deixando a condenação tomar conta do seu coração? O inimigo, ele sabe muito bem que quando ele acusa, quando ele tenta de todas as formas fazer com que você pense na condenação e se sinta acusado, ele sabe que a tua fé, ela esmurece. Ele sabe, porque quando nós não nos achamos dignos, quando nós achamos que não somos merecedores, nossa, eu sou tão culpado, eu tô na condenação, no pecado, nossa, você não tem ousadia. E a palavra de Deus, ela diz que é necessário que aqueles que chegam à presença de Deus, que venham até Ele crendo que Ele é Deus galardoador. O que é galardoador? É aquele que gosta de dar presentes. É aquele que quer te dar o que você está pedindo, conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Só que quando você se sente
indigno, quando você diz assim, puxa, eu tô no pecado, né? Eu sou pecador, pecadora, não mereço. Como que você vai orar com fé? Se dentro de você está tudo te bombardeando, se você se sente um lixo, vamos dizer assim, cadê a fé? Quando nós nos sentimos condenados, a fé, ela vai embora, porque você acha que você não merece. E a palavra do Senhor fala que aquilo que você pedir, crendo, você vai receber. Então muitos hoje estão vivendo uma vida enfadonha, uma vida cristã muito pesada, triste. Por quê? Porque se acomodam na vida do pecado, na condenação, na acusação do diabo. E aí quando entram na presença de Deus, não tem fé para orar. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu quero dizer para você é que sim, todos nós pecamos, todos nós erramos, falhamos, mas nós não precisamos mais viver nessa situação de condenação. Porque quando nós estamos unidos com Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não há condenação porque Jesus já morreu na cruz, verteu o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos aí sim, viver a palavra de Deus, onde diz que podemos entrar na presença dele, crendo que ele é um Deus galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. E quando você está unido com Cristo Jesus, quando você deixa de ser um crente carnal, ser um homem ou uma mulher carnal, que deixa os sentimentos, as emoções te dominar, como eu falo também sempre, o pecado vai ser um acidente. Vai ser um acidente de percurso. Nós não acordamos de manhã, quando estamos unidos com Cristo Jesus, e falamos, hoje eu vou pecar. Não, nós não acordamos querendo pecar. Quando nós estamos unidos com Cristo Jesus, a gente quer agradar a Jesus. Porque é necessário que nós confessemos os nossos pecados e abandonemos o erro. Quando Jesus estava ali naquela situação com aquela mulher adúltera, aonde aquela multidão ali gostaria, né, o desejo era intenso de jogar as pedras, de acabar com aquela mulher, atirar as pedras naquela mulher, porque ela adulterou. Aquela mulher adulterou, estava vivendo no pecado. E o que acontece? Muitos têm esse desejo, infelizmente, de acusar, né? Acusar, colocar o dedo, mas essa não é a postura da igreja, não pode ser a postura da igreja, aliás. Cristão de verdade ama, não atira as pedras. E aí, aquele povo todo, porque você já viu que quando alguém comete um erro, um vai se unindo com o outro, um vai falando, papapá, aí todo mundo começa a criticar, todo mundo começa a colocar o dedo na cara daquela pessoa e falar e criticar. Que triste é ver, muitas vezes, a igreja fazendo isso. Porque isso não é papel de crente espiritual, é aí que eu falo para você. Claro, nós não suportamos o pecado, nós lutamos contra o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Porque nós somos pecadores também. E Deus olhou para nós com amor, amor incondicional, né? Então Jesus disse ali para aqueles homens, para toda aquela coisa, né? Aquele alvoroço todo, aquela multidão de homens ali que queriam matar aquela mulher, atirar a pedra naquela mulher. O que Jesus falou? Quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí, um por um foi largando aquela pedra no chão. Ficaram assim, sem resposta, falaram, nossa, diante disso, o que a gente vai fazer? Diante disso, o que a gente vai falar? Né? E aí cada um foi deixando a pedra no chão, se virando, indo embora, deixando aquela mulher lá. E aí Jesus disse, tá vendo? Cadê os seus acusadores? Foram todos embora e eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Então, nós não podemos ter prazer no pecado. Mas quando nós estamos unidos com Cristo Jesus, nós não temos prazer no pecado. Agora, se a gente diz que está unido, diz, né, da boca para fora, que está unido, vai na igreja, mas se inclina para tudo aquilo que a carne produz, como que você pode dizer que você
tem prazer no pecado. Está na hora de mudar essa situação, independente de como você esteja agora. Você vai se levantar dessa situação toda. Thalita, eu estou envergonhada. Thalita, eu estou envergonhada da minha situação. Olha só, mas Jesus diz para você, vai, não peques mais. Eu não te condeno. Eu quero que você se erga dessa situação, que você se levante. Eu tenho honra para você, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não somos daqueles que caímos e ficamos lá caídos e achando que é o fim. Nós nos levantamos, nos colocamos de pé e vamos pegar a palavra de Deus, vamos comer dessa palavra. Em Romanos 8, a partir do versículo 5, eu li o primeiro capítulo, né? O primeiro versículo, aliás, e o versículo 2 também, onde diz que a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. A partir do versículo 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, olha aí, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Tá vendo? Então tem muitos que estão na igreja, tem muitos que têm anos de igreja, mas estão deixando a mente humana. Eles vivem de acordo com a natureza humana, vivem de acordo com a mente humana. E aí deixa que isso controle. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, olha aí, o crente espiritual, tem a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida e paz. Versículo 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, porque não obedecem à lei de Deus. Versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. A natureza humana diante de Deus cheira mal. E o versículo 9. Vocês, porém, ó, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava aqui falando da igreja de Cristo. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora são pessoas que já aceitaram a Jesus. Muitos até estão longe da casa de Deus. Muitos estão longe da presença de Deus porque falaram que iam se afastar da igreja, mas de Deus não, e se afastaram. Muitos, a grande maioria. Então você sabe do que eu estou falando. Olha aqui, o apóstolo Paulo falando da igreja, e eu estou falando para crente. Eu sei que a grande maioria é crente. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês, porém, olha nós aqui, nós que já aceitamos ao Senhor, nós que vamos na igreja, eu que nasci em berço evangélico, não é? Preciso me voltar para essa palavra todos os dias. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Não pode, gente, é inaceitável. Mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Olha o que diz o versículo 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Gente, qual é o Espírito que ressuscitou a Jesus daquela situação de morte? Enquanto há vida, há esperança, não é assim? Veja que a morte é o pior estágio, não é? De um ser que tem vida. Porque enquanto a gente tem vida, a gente luta, a gente não desiste. Tem que ser assim. Enquanto tem vida, tem chances. Mas a morte, e aí? Acabou? Não é? Naturalmente falando, acabou. Jesus morreu, mas o Espírito Santo de Deus levantou a Jesus, ressuscitou a Jesus. E diz aqui, Romanos 8:11, que esse mesmo Espírito habita em nós. E esse mesmo Espírito dá
vida ao nosso corpo mortal. Querido, querida, chega dessa vida aonde você tem deixado o inimigo te acusar, aonde você tem vivido realmente uma vida de condenação, porque você está nessa situação onde você diz, eu não tenho força para sair, eu não tenho força para me levantar. Então o inimigo, como você está nessa prática do pecado, ele te condena, ele te acusa. Mas agora você vai dar uma rasteira em Satanás, porque aquele Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, ele é mais forte. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo do mundo dos mortos, daquela situação de morte, de fim, né? Fim, a morte acabou, cadê? Não era o fim, não era o acabar de todas as coisas, ao contrário, era o início de uma nova vida para mim e para você, porque esse mesmo Espírito ressuscitou a Jesus e diz aqui, a palavra de Deus nos garante que esse mesmo Espírito habita em mim, habita em você. Você tem força para se levantar, para mudar essa situação. Você tem força sim. Chega, não há condenação. Maior, muito maior é a força de vida que habita em você. A força da liberdade, da vida, da paz. A força da liberdade em Cristo Jesus. Esse Espírito é muito mais forte do que aquele que tenta te oprimir, do que aquele que te acusa, do que aquele que diz para você que não tem mais jeito, do que aquele que diz para você que você é um infeliz, que você não é merecedor. Não, se levante dessa situação. Olha aqui, eu vou ler novamente esse versículo para você. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, então aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, que habita em você, também dá vida ao corpo mortal de vocês. Glória a Deus! Esse Espírito te liberta, esse Espírito te renova, esse Espírito te fortalece, você se levanta dessa situação, você está unido com Cristo Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Você estava sufocando esse Espírito porque você estava se inclinando para as coisas da carne, você estava se inclinando para o pecado, estava vivendo numa situação de comodidade, não de confortabilidade, mas de comodidade no pecado. Acabou. Porque o que Deus tem para você é a situação de confortabilidade no Espírito Santo de Deus. De entrar na presença de Deus, crendo que Ele é Deus galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam de todo o coração. Então, chega dessa situação. Esteja conosco em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Nós temos vários endereços, centenas de endereços, para você saber aonde tem uma Paz e Vida Ministério Zona Sul mais perto de você. Ligue no 011 3723 7575. 011 3723 7575 e diga ao Senhor: Pai, eis-me aqui. A minha dor suportou.
Glória a Deus, nós somos filhos de Deus, povo de Deus, e por isso receberemos as bênçãos de Deus, todas elas que estão junto com Cristo Jesus. Espero vocês em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Ouça também os 920 AM aqui em São Paulo e no Paraná 100.5 FM, 24 horas de Paz e Vida. Rede Nacional Gospel, Paz e Vida. Um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando. Vamos lá, se inclinando para as coisas do Espírito Santo de Deus e tenha assim vida e vida bastante. Agora você pode adquirir os álbuns Recomeço, Mais Que o Ar e Amor Sem Limites de Thalita Palharim, também pelo iTunes. Aproveite esta super novidade. Baixe as músicas que quiser em seu computador, tablet ou celular, em qualquer parte do mundo e a hora que quiser. Você pode baixar o álbum inteiro ou apenas as suas músicas preferidas. Acesse agora www.itunes.com, digite Thalita Palharim e baixe os maiores sucessos da cantora. Aproveite!